Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e hoje nós vamos pegar uma mensagem especial para esse mês. Você pode escolher uma das três opções aqui, a gente tem a Lua, a gente tem o Sol e a gente tem a Estrela. E os oráculos aqui são os mais sortidos possíveis, né? Mas vamos ver o que eles têm a dizer para esse mês que está chegando aí, como é que vocês vão enfrentar, o que está vindo pela frente. Então vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1, a opção da Lua, deixa eu tirar aqui as outras opções. Tá na ordem, senão me perco. Vamos lá. Para quem escolheu a Lua, vamos abrir, vamos ver o que os oráculos estão falando para você para esse mês. Bom, então vamos lá. Primeiramente, você tirou a carta xamânica do Castor. Então isso aqui, ele vai estar falando de um momento de construção. O castor é aquele animal que constrói as represas, né? E para isso, muitas vezes precisam vários deles trabalhando conjuntamente para conseguir chegar a um objetivo. Então pode estar falando que você tem algum projeto pela frente esse mês que talvez seja necessário um trabalho em equipe, como também fala de você ter um senso de autoproteção, para você proteger a sua retaguarda, ver também se não tem algo que possa vir a destruir os seus planos, tá? Mas de qualquer forma, ela fala assim que se você tiver algum projeto que você está adiando, deixando para depois, aquela coisa de ficar procrastinando, né? Talvez seja o momento de você agora colocar as coisas em práticas, buscar concretizar o que você precisa fazer esse mês, tá? E com isso também, muitas vezes você tem que se conciliar com os desejos de colegas de trabalho ou pessoas que estão te auxiliando, né, nessa meta. Então, veja, né, também quem é útil, quem não está sendo útil ou quem está sendo uma pedra no sapato, né? Por isso que fala que até uma necessidade de você se proteger também. Agora essa carta aqui, como ela é uma carta que fala de alguém que trabalha, que você coloca as coisas em prática, né? Tem uma visão mais pragmática e quer construir. O outro lado que a gente poderia ver como, vamos dizer, um desafio, né? Que você precisa vencer qualquer tipo de apatia, qualquer tipo de preguiça. Você precisa estar disposto ou disposta, né, a trabalhar, e se não der para fazer sozinho ou sozinha, talvez você precise buscar outras pessoas, né? E assim produzir, não ficar só no mundo das ideias, realmente fazer alguma coisa. Então, assim, eu diria que esse mês tem um lado de trabalho forte aqui para você, tá? Isso é a primeira energia que vem aqui trazendo o oráculo. Agora, sim, a gente vai olhar um pouco a energia do Romance Angels. O que ele traz? Tá saindo aqui chamando a sua alma gêmea. Suas rezas, suas afirmações, visualizações te ajudam a trazer união entre vocês. Então, a gente vê aqui que possivelmente, se você está sozinho ou sozinha, que você está no momento de ficar mentalizando, desejando que chegue alguém na sua vida. Essa carta ela é positiva, ela é uma carta de esperança, ela fala que você possivelmente já tem uma conexão com alguém. Se você já não tem relacionamento, de alguma forma, um relacionamento concreto, né? De alguma maneira, existe uma ligação entre vocês, uma conexão, sendo que eu percebo que essa carta, muitas vezes ela traz muito uma questão de você ficar um pouco sonhando, imaginando, fazendo esse chamado, né, pedindo para a espiritualidade, para trazer essa pessoa para a sua vida. Então, assim, se você já tem alguém em vista, preste atenção se realmente isso é algo que pode ser trazido para o plano concreto, né? É claro que mentalizar não faz mal, mas eu acredito que muitas vezes também pode passar muito tempo você fazendo nossas mentalizações e acabar estagnando a vida por outro lado. E aqui tá falando, Castor, para você dar uma atenção ao seu lado
profissional também, do que você constrói por si, né? E mesmo que você tenha o auxílio de colegas e pessoas afins que vão estar focadas na mesma meta que você. Agora, não se deixe paralisar por uma questão emocional que às vezes fica numa expectativa, né? Eu vejo essa carta muito uma questão de expectativa, de você fazer pedidos, de você pensar na pessoa, mentalizar. E esse mês ainda tá, essa energia ainda tá forte, né? Então, eu não tô vendo uma coisa concreta aqui acontecendo ainda, tá? Pelo menos esse mês que tá chegando aí. Esse jogo é atemporal, por isso que eu não tô nem fixando o mês, mas dizendo aqui que daqui pra frente ainda tem todo esse processo de você ficar imaginando. Se você já tá há muito tempo imaginando, eu diria que esse mês é mais um momento de você continuar com as suas preces, afirmações. Aqui é um incentivo, ele fala para você continuar, que essa conexão se fortalece. Mas, vindo com a carta do castor ao lado, eu penso que talvez você precisa medir, não se deixar paralisar por esse lado afetivo, né? E olhar mais para as coisas práticas, ok? E por que isso? Porque aqui também saiu o floral Clematis, o sonhador. O que fala esse floral? Idealista, fantasioso, memória fraca, fuga da realidade, concentração difícil. Em geral, é desancorada, indolente, dispersiva, estabanada, romântica, desconectada do mundo físico e espiritual, sonha com o futuro e deseja a morte. Grupo, desinteresse pelo presente. Chave, a realidade. Afirmação, eu sou meu eu interior. Deve-se olhar para o céu ancorado na realidade e viver no presente. Então, isso aqui reafirma, né, que existe uma necessidade. Sonhar é bom, tá? É bom fantasiar, é bom sonhar, mas não pode ficar só voando por aí. É necessário botar os pés um pouco mais no chão, até porque esse mês vai ser uma oportunidade de você construir alguma coisa, certo? Então, aqui quando fala fantasioso, idealista, fuga da realidade, cuidado para não fugir demais da realidade. É muito legal as coisas espirituais, sim. Existe a energia da mente, a energia do universo, as afirmações, sim, elas funcionam dependendo como você as faz. Mas tem que ver também se você às vezes não está fugindo da realidade, está esquecendo um pouco o lado concreto. E aí aqui eu tô vendo que esse mês, tá? Isso aqui é uma parte que tô falando mais, parece que traz mais a sua energia pessoal. Agora tem um elemento aqui de surpresa que aí já é uma coisa mais exterior a você, porque saiu a carta do julgamento. Então tá falando que é um grande momento de mudança, de revelação. Algo vai se transformar totalmente na sua vida. Algo que estava adormecido pode vir a retornar, de repente até projetos ou amores, ou enfim, alguma coisa que estava adormecida. Isso vai agora ressurgir, né, de uma maneira diferente, e você vai poder resgatar isso, né? Agora também pode mostrar simplesmente uma surpresa, uma coisa totalmente inesperada que venha a acontecer e te acordar de um estado de letargia, apatia que você esteja, tá? É um momento de acordar, e isso vai acontecer. Independente do que você faça, já está mostrando aqui que você, vamos dizer, vai tomar um sacode, né? Aqui do anjo que está tocando a trombeta, ele vai te chamar para ação, para fazer alguma coisa que vai ser necessária, talvez ligada ao trabalho, ou talvez algum relacionamento que está muito no campo do sonho, das ideias, e isso venha a ser um resgate para você. Essa pessoa pode voltar, ressurgir, tá? E aqui a gente também tem a carta da raposa, que é uma carta que fala para você ser mais esperta, ficar mais ligada, perceber quem são as pessoas mascaradas que só estão ao seu lado por oportunismo, porque desejam ganhar alguma coisa com isso. E essa carta da raposa, ela tem relação com a carta do castor, porque o castor ele é muito trabalhador, ele não vai querer que ninguém fique usufruindo das coisas que ele lutou para fazer, da represa que ele está lá tentando construir, né? Então você precisa, talvez, reparar quem são as pessoas que estão mascaradas ao seu lado. E até pelo seu aspecto
você ter esse aspecto um pouco mais sonhador, ou talvez um pouco mais de deixar tudo muito ali pro espiritual resolver, né? Tá falando aqui, às vezes você pode não enxergar o que está por trás de alguém. Então aqui vem também esse chamado da realidade, né, para que você olhe com um pouco mais de sagacidade, um pouco mais de esperteza, um pouco mais de malícia as coisas, tá? Porque aí você vai perceber também quem está olhando para você de maneira maliciosa, tá? Então busque também, aqui a gente vê um aspecto da raposa, que pode falar de você investigar melhor certas situações que não estão muito claras. Essa carta fala de você preservar a sua retaguarda, né? Então, você saber se defender. Então, para isso, você precisa estar antenado ou antenada no que está ao redor, né? E aqui a gente tem a carta Heart Healing, que é uma carta bastante positiva, né? Ela fala de você ter um momento de cura de um coração partido, né? De feridas que você sofreu em relações passadas. Olha que bonita essa carta, né? As flores, elas têm forma de coração e tem essa cascata, né? Toda essa questão da cura envolvida, né? Então você vai ver aqui que possivelmente o que eu percebo olhando a conexão dessas cartas é que talvez alguma pessoa retorne na sua vida ou um amor diferenciado possa vir a aparecer. Você já está fazendo essas mentalizações, chamando, tá, essa pessoa para sua vida, embora eu ainda não tô vendo isso assim no concreto. Mas possivelmente essa pessoa que você mentaliza já vai dar as caras e tá mostrando um momento de cura do seu coração, tá? Um momento em que você vai poder estar se recuperando de feridas antigas, situações difíceis que você passou, né? Essa carta às vezes ela pode falar até daquele sentimento que às vezes a gente se sente um pouco vítima de uma situação, né? Ah, por que isso acontece comigo? Né? Aí fica naquele looping de autocomiseração, né? Então, aqui tá falando que é o momento de curar tudo isso, de resolver. Então, pode ser que realmente retorne alguém, né? Ou simplesmente você desperte desse sonho, né? De tanto você imaginar e sonhar e ficar nessa fuga de realidade, talvez seja a hora de acordar a bela adormecida e perceber a realidade. E isso vai trazer uma cura para o seu coração. E isso é muito mais assim uma questão de um valor pessoal seu, de uma autoproteção sua, de você estar mais esperto ou esperta, sagaz com relação a quem está à sua volta. Porque a raposa às vezes também pode ser um Dom Juan ou uma mulher fatal aí que aparece no seu caminho, né? E aí acaba te envolvendo, te deixando sempre ali na mão, né? E aí é que tá falando que é o momento de despertar, de você também ficar esperto ou esperta e ser você a pessoa que dá o comando da sua vida, né? Então, esse mês vai ser para refletir isso, tá? Trabalho, até onde você está sonhando, até onde é realidade, vai ser um despertar na sua vida, possivelmente esse despertar vai trazer uma cura para o seu coração e você vai buscar ser uma pessoa mais esperta, né? Vai tentar olhar com mais acuidade o que está por trás das máscaras, ok? Então, essa aqui foi a opção número 1. Vamos lá. Tirar a opção número 1. E vamos para a opção número 2, para quem escolheu o Sol. Vamos ver as cartas. Estão vendo aqui. Vou botar assim. Mesma ordem. Bom, então. A carta do coelho que saiu aqui, ela fala que é um momento para você estar enfrentando seus medos, tá? A carta do coelho pode te deixar, assim, às vezes com um sentimento de hipocondria, de você ficar com medo de doença, ficar com medo de alguma tragédia acontecendo na sua vida, né? Então, é algo que você, esse mês, vai ter que lidar com uma certa inquietude que você vem a estar sentindo com relação ao futuro, né? E também
talvez você tenha que abrir mão um pouco do controle. Nem tudo dá pra gente controlar. Às vezes a gente quer conduzir situações de acordo com o que a gente idealiza, ou quer evitar problemas, e com isso a gente acaba ficando, às vezes, até paralisados, né? O medo, muitas vezes, ele acaba paralisando a gente. Então, aqui está falando, essa carta, né, que de alguma maneira você tem que lidar com esse medo esse mês, ver o que está te paralisando, ver o que está te impedindo de seguir em frente. E eu digo isso até, né, porque saiu hoje aqui o Romance Angel, saiu o Free Yourself, It's Time to Take Back Control of Your Life. Então, é o momento de você retomar o controle da sua vida. Então, ao invés de você ficar tentando controlar as coisas ao seu redor, o que não dá para ser controlado, que depende dos outros, ou que depende de circunstâncias, isso não está na sua mão. O que está na sua mão é você controlar as suas próprias decisões, né, as suas próprias ações, você observar os seus próprios pensamentos. Então, isso está dentro da sua zona de controle. Tá? Então você tem que verificar esses medos, talvez, que você venha estar trazendo, estejam tomando o seu controle. Você tem que recuperar esse controle de volta, mas um controle seu, tá? Assim, de si mesmo, de si mesma. O que está ao redor, ou o que as outras pessoas vão fazer, ou as circunstâncias, muitas vezes não está na nossa mão. Todo mundo tem livre-arbítrio. Né? Então, aqui está falando que você precisa se libertar de alguma situação. Talvez você esteja com tanto medo de fazer, de tomar alguma atitude, de se direcionar, que isso esteja te colocando num cercadinho aqui, igual esse unicórnio. Ele está numa cerca pequenininha, só ao redor dele, dentro de um círculo. Então, junto com a carta do coelho, fala desse medo de sair, talvez, de uma zona de conforto, né, de algo que você se sente seguro ou segura. Né? Então, é preciso observar esse aspecto. Tá? Aí a gente vê aqui o que saiu no floral. O socorro, saiu o rescue. O socorro, medo, coma, pânico, choque, traumas, angústias, acidentes, desespero, confusão mental. A pessoa em estado emergencial físico ou emocional precisa do rescue, o qual é composto de clematis, cherry plum, impatience, rock rose, stardew valley. Então, o que a gente está vendo aqui? Geralmente o rescue, né, um floral que ele é muito receitado para um momento em que você está passando por algum tipo de emergência. É algo que você precisa para ontem se reestabilizar. Né? Então, assim, esse mês pode ser que você tenha algum tipo de chacoalhão, tá? E tenha que lidar com seus medos. E com isso, talvez até a gente poderia ver que o rescue seria uma boa pedida para você, um bom floral, né? É claro que não dá para ficar receitando assim, sem conhecer exatamente cada pessoa, mas o rescue, ele é conhecido por isso. Você pode buscar um terapeuta floral, se quiser algo mais pormenorizado, né? Mas, de qualquer maneira, que está falando que talvez, nesse mês que está chegando aí, né? Que a gente está aqui começando esse mês, então, talvez você precise lidar com situações um pouco mais complicadas. Talvez seja algo que você esteja passando no momento, ou pode ser alguma situação que esteja aí. Aqui eu vejo, né, pessoas que podem sofrer de hipocondria, de estar sempre com medo de doença, pessoas que podem ter síndrome do pânico, sofrer de ansiedade. Então vai ser um momento para você lidar com isso, sabe? Sai desse cercado, tenha mais coragem. Você vê aqui o arcano do louco, que é para você ter mais coragem, se jogar nas situações, né? O louco, ele é alguém que confia em si, na sua própria originalidade, não leva as coisas tão a sério, não tenta ficar controlando tudo ao redor, simplesmente ele se joga. Né? Então, talvez você tenha que voltar ao seu ponto original, ao seu ponto de origem, recuperar aquela coragem que você tinha quando era mais criança, quando era mais jovem, recuperar esse espírito de aventura, né? E sair da zona do medo. A gente vê aqui também que tem novidades chegando no seu caminho. Alguma coisa aí boa vai estar vindo esse mês para você. Mudanças positivas que eu vejo aqui. E saiu aqui
essa carta aqui que fala de limites, né? Quando a gente vê aqui essa questão do limite, talvez às vezes você deixe as pessoas invadirem demais o seu espaço e você não saiba dizer não na hora que tem que dizer e simplesmente deixar o seu espaço mais limpo, né? Porque com isso você pode se limpar também desses medos, dessas questões que te perturbam, dessas ansiedades. Talvez você precise colocar limite em certas situações. Às vezes as pessoas jogam bagagens em cima de nós, situações e sofrimentos pessoais. Você pode ajudar, você pode ser legal, você pode acompanhar, mas muitas vezes você precisa colocar um limite também. Até onde que elas podem despejar, né, esses problemas em você, porque muitas vezes você pode acabar absorvendo isso e você que acaba criando uma série de medos e receios, aquilo pode gerar uma somatização, até uma questão física em você. Então, evite, né, se envolver em coisas que não te dizem respeito, coloca limites mesmo. Aí aqui no caso é a cerca para te proteger, né? Você tem que colocar uma cerca para te proteger. Mas, por outro lado, você tem que ver o que você quer, né? E se libertar de certas coisas que te aprisionam e se jogar em coisas novas, recuperar aquele gostinho inicial, né? Que a gente, quando nós somos mais jovens, ou se você é jovem ainda, né? Mas tem aquela juventude interna, porque independente da idade, tem pessoas que podem ter 50 anos e ter uma mente mais jovem, como pode ter alguém novinho que é um velho, né? Então, aqui tá falando para você recuperar esse sentimento de juventude, tá? Seja a idade que você for, para você não ficar limitado ou limitada a seus medos, a seus receios, mas saber colocar limite, tá? Colocar limite no outro e nas questões que chegam para você, saber dizer não, tá? Novidades chegando esse mês. Então, fique esperto, fique alerta, que coisa boa vai estar vindo por aí, tá? Agora, talvez você tenha que lidar com certos traumas, alguns choques, algum problema, tá? E como o louco ele é imprevisível, ele também pode trazer algum imprevisto, tá? Esse mês para você que te tire um pouco do eixo, tá? Então aí já tá dando a dica aqui, os oráculos já estão dando a dica que você vai ter que saber colocar os seus limites, vai ter que saber dizer até onde isso pode invadir o seu eu, te tirar do centro e até onde você pode ajudar, né? E até onde não dá, tá? E se preserve, tá? Então é isso. Essa foi a opção número 2. Vamos para a opção número 3. O que vai trazer? Opção número 3. Vamos ver. Peru. Opção número 3. Bom, opção número 3 saiu a carta do Peru, que é um animal, né, que é servido no Natal. Ele fala muito do aspecto de solidariedade, do altruísmo, de você ajudar os outros, tá? Então, talvez esse seja um mês em que você olhe mais para o outro, tenha uma empatia maior, queira ajudar. Agora, o alerta do Peru sempre, né, como fala de empatia, né, de você ser um empata, de você ter se conectar ao sofrimento do outro, para você também saber quando não deixar esse sofrimento te invadir. Né? Isso saiu engraçado um pouco na opção anterior também. Então aqui também ele fala um pouco, quem quiser ouvir, né, pode dar uma olhada na opção anterior. Mas aqui ele fala que sim, vai ser um mês para você ajudar as pessoas, mas tem que sempre tomar um cuidado para não deixar isso também te absorver demais, tá? Senão você vira lá o Peru do sacrifício, né? E também não é por aí. A gente pode ajudar, a gente pode se preocupar com os outros sem necessariamente se doar em sacrifício numa bandeja, né? Então, verifique isso. Esse mês, a gente vê aqui que são a carta Children, falando que a sua vida pode estar envolvendo crianças. Então, pode ser que você tenha que cuidar dos filhos de alguém, pode ser um momento em que você tenha que lidar com crianças, seus filhos ou os filhos de alguém, tá?
ou simplesmente está falando de que crianças vão estar interferindo nos seus relacionamentos afetivos. Então, talvez você tenha que fazer algum sacrifício. Como é que a gente vê isso, né? Muitas vezes os casais, né, depois que eles têm filho, aí é muito mais difícil ele ter os encontros íntimos, né, ou fazer uma coisa a dois, até às vezes ter paz de espírito, né? Então, aí é que vem a história do peru aqui, que é uma questão de você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Às vezes tem que ceder um pouco por uma questão que no momento as crianças vão ser prioridade. E isso pode ser simplesmente ser algo normal, né, da sua vida, como pode atrapalhar o seu relacionamento, tá? E se você não tiver ninguém, pode falar que a pessoa que você gosta pode ter envolvimento com crianças, né? Pode ter que cuidar de crianças, ter filhos, então isso acaba fazendo com que você tenha que ser mais compreensivo ou compreensiva, tá? Um outro aspecto pode falar de maturidade também por parte de uma das pessoas, que às vezes pode atrapalhar o relacionamento. Se você quer uma coisa mais séria, né, você acaba muitas vezes tendo que se mostrar uma pessoa compreensiva com relação a outra pessoa, né, por ela muitas vezes ter uns comportamentos que podem ser infantis, mas mostra uma certa compreensão da sua parte. Talvez você tenha que lidar com algum tipo de infantilidade esse mês. E, enfim, né, paciência. A gente vê aqui, ó, floral, saiu Mimulus, a covardia. Timidez, ansiedade, insegurança, hipersensibilidade, medos de causa conhecida, em geral pode ser acanhada, ansiosa, calma, desconfiada, envergonhada, insegura, reservada, tímida, tem medos conhecidos ou de causa aparente. O grupo é o medo e a chave é a coragem. A mensagem é: o conhecimento e a compreensão trazem a coragem para vencermos. Me veio aqui uma intuição que vai ser para algumas pessoas, tá? Que pode estar falando dos seus filhos ou de alguma criança especial ligada a você, que pode ser um pouco mais tímida, um pouco mais acanhada e pode ter algum problema de medo, de fobia, ser uma criança mais medrosa e que você precisa estimular a coragem, de alguma maneira incentivar com que essa criança desenvolva esse aspecto da coragem. E aí eu indico muito, né, um bom aspecto para desenvolver isso são os esportes, são as artes marciais, alguma coisa, às vezes até uma questão social também, de ajudar o outro. Você tem que pegar lá, você tomar a iniciativa de fazer algo pelo outro. Isso também, como diz aqui o Peru, né, também é super positivo, também vai incentivar a coragem da criança. Mas se não for uma criança, que eu acho que isso é para alguns casos, pode falar de um momento seu, né, de você ter que lidar com algumas fobias, alguns receios. Talvez muitas vezes você se coloca nessa posição de muita empatia, ser muito solidário, solidária, porque no fundo tem medos, né, tem reservas. E de alguma forma você quer se proteger com essas pessoas ao redor, muito bonzinho, muito boazinha, para de alguma maneira se proteger, ter essas pessoas ao seu redor e falar: fulano é tão legal, né? Então, reveja, né? Veja se tem algum aspecto seu, um aspecto de uma criança, né, que quer proteção, quer a proteção do outro. Isso pode ser um aspecto para você trabalhar esse mês, um aspecto de você amadurecer mais isso, né? O seu lado corajoso, que reafirma com a carta do carro, de alguém que tem meta, que não fica seguindo a meta dos outros ou fazendo o que os outros querem que você faça ou deixe fazer, né? Algo que você segue por si, você conquista o seu caminho, você dirige a sua vida. Então, pode ser um mês em que você tem que trabalhar numa meta pessoal sua, que você tem que se dedicar a isso, para desenvolver um lado seu que está mais imaturo, que precisa se desenvolver, né? Aqui também saiu a carta Força, que fala de, obviamente, né, força, né, já falo o nome. Pode falar assim que você venha a ter que eliminar da sua vida algumas situações em que você seja mais autodestrutivo ou destrutiva, né? Fala para você acreditar mais na proteção, para você trabalhar na sua prosperidade, permanecer forte,
e ser o mestre de si mesmo ou de si mesma, né? Também essa carta ela pode ser um alerta para você se proteger um pouco, né, de forças externas, situações perigosas, mas principalmente ela fala que muitas vezes é uma tendência interna, que a gente tem de se sabotar, uma tendência autodestrutiva. Então você precisa ter mais autoconfiança, você precisa evitar esses receios, né? Porque aqui está falando muito de receio nessa carta aqui, de timidez, ansiedade. Então acho que isso tudo você vai ter forças para lidar com isso, para trabalhar isso, e esse mês vai ser bastante produtivo para que você busque uma autoconfiança maior. Aqui até saiu a carta da Torre do baralho cigano, que fala que às vezes é melhor você se encastelar um pouco no sentido daquele isolamento para poder recarregar as suas energias, suas baterias, para você se conectar com a espiritualidade, às vezes se especializar em algum assunto que seja do seu interesse, para você contemplar a sua vida do alto, sabe? Observar e construir a sua segurança. Até nesse baralho aqui, ele tem o chakra básico, Muladhara. Aí tá falando aqui, o chakra básico é muito ligado ao nosso sentido de sobrevivência, de segurança. Talvez você tenha receios, até pela sua sobrevivência, né? Não sei como está a sua situação financeira. Talvez você tenha receios com relação a isso. Então, tudo que é relacionado ao básico da sua sobrevivência, do seu sustento, vai entrar em xeque nesse mês. E tá falando para você trabalhar nisso, mas principalmente na sua força interior, na sua autoconfiança, de você ajudar sim, mas não delegar essa autoconfiança para os outros, sabe? É uma coisa que você tem que trabalhar em você e desenvolver em você, tá? E se eventualmente for uma questão que envolva algum filho, né, alguma criança, que você seja responsável, né? Então tá falando de você trabalhar a coragem, principalmente, dessa criança, se ela tiver com problemas de medos, fobias, né? Às vezes as crianças são ansiosas, fazem xixi na cama, esse tipo de coisa, né? Então, vamos você ter a compreensão e trabalhar a coragem, a segurança. Essa criança ela precisa se sentir protegida, ela precisa sentir que tem uma base firme com que ela possa contar, tá? E essa criança que eu tô falando, que pode ser um filho, às vezes é a nossa criança interior também. Você precisa se sentir acolhido ou acolhida, né? Ter essa segurança, essa firmeza interior, trabalhar nisso, né? Cuida da sua criança interior, tá bom? Então é isso, essa foi a opção de número 3, espero que vocês tenham gostado. Deem aí um joinha, se inscrevam no canal e um grande beijo para vocês, tá bom? Tchau, tchau!